Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Álgebra Linear 2020.1 remoto. Bem, na videoaula anterior nós iniciamos um novo tópico, um novo tema, estamos na unidade 2, onde nós estamos falando sobre espaços vetoriais. Na videoaula de hoje vamos falar sobre subespaços vetoriais. Tá certo? O que é um subespaço? Nós veremos que um subespaço vetorial, na verdade, é um subconjunto do mesmo espaço vetorial que também é um espaço vetorial, tá certo? Bem, vamos apresentar a definição e os exemplos, tá certo? Então é isso, então vamos lá na nossa videoaula. Subespaço vetorial, né? O que seria um subespaço vetorial? Seja bem um espaço vetorial, né? A gente vê essa definição na nossa última videoaula. E W, um subconjunto não vazio de V, certo? Ou seja, o conjunto W, ele está contido em V. Dizemos que W é um subespaço vetorial de V se o vetor nulo, ele pertence a W, certo? Para todo U e V pertencente a W, a soma ainda está em W. E para todo alfa em R, e para todo U em W, alfa U pertence a W, certo? Então, se W, o subconjunto, satisfaz essas condições, ele é um subespaço vetorial. Gente, na verdade, a ideia dessa definição é a seguinte. Quando a gente fala que alfa U, ele pertence a W, então se a gente considerar alfa igual a menos 1, a gente tem que menos U também está em W, certo? Como demonstrado aqui. Bem, o espaço vetorial, ele mesmo é um subespaço vetorial dele. Por quê? Porque V está contido em V, certo? Isso parece meio direto, né? Mas é isso mesmo. Sim, voltando aqui a W. O que é que acontece? V é um espaço vetorial, certo? Então, a gente já sabe que o conjunto V satisfaz lá aquelas 8 propriedades da definição do espaço vetorial. A gente sabe que W é um subconjunto de V. Isso quer dizer que todos os elementos de W também satisfazem as condições da definição do espaço vetorial. Mas o que a gente está pedindo aqui é o seguinte, é que o W seja ele sozinho um espaço vetorial. Ele é um espaço vetorial menor contido dentro do espaço vetorial V. Mas para eu garantir isso, eu preciso o quê? Eu preciso que exista um vetor nulo em W, tá? Para todo elemento de W. E eu preciso que exista um elemento inverso, né? Para cada U em W existe um elemento inverso lá dentro. Eu preciso também que, se eu pegar dois elementos de W, a soma caia lá dentro, né? E que a multiplicação por escalar também. Eu preciso verificar todas as 8 propriedades? Não, não preciso. Por quê? Porque V já é um espaço vetorial. Então, eu já sei que ele satisfaz as propriedades de comutatividade, associatividade, distributiva, todas as 8 propriedades, os elementos já satisfazem. Então, os elementos de W também. Agora, o que eu preciso garantir é isso aqui. É que o vetor nulo vai estar em W, né? Que se eu somar elementos de W, eu preciso garantir que isso não vai cair fora, tá? Que caia dentro de W. E que a multiplicação por escala também. Então, eu só preciso garantir essas 3 propriedades para que o meu W, subconjunto de V, também seja um espaço vetorial, tá? Aí, nesse caso, a gente chama subespaço, por quê? Porque o W, ele já é elemento de um espaço vetorial, ele é um conjunto dentro de um espaço vetorial, certo? Então, para garantir que ele é um subespaço, preciso verificar somente essas 3 propriedades, né? Bem, vamos ver aqui alguns exemplos, tá certo? De subespaços.
considere V igual a R2. A gente já provou na videoaula anterior que R2 é um espaço vetorial. Agora, considere W, o conjunto dos x e y está o quê? Y igual a 2x. Isso quer dizer que a segunda entrada aqui do meu par ordenado é 2 vezes a primeira entrada. Aí, o que que ele está falando? Que W é subespaço de V. Bem, então, para provar que W é subespaço de V, eu tenho que verificar as 3 propriedades, né? Primeiro, eu tenho que verificar que o vetor nulo pertence a W. Segundo, que a soma de dois elementos de W ainda está dentro do conjunto. E terceiro, que a multiplicação por escalar também vai cair lá dentro. Tá certo? Bem, pela definição de W, a gente tem que, se U pertence a W, então U vai ser de que forma, né? Vai ser x 2x, certo? Por quê? Porque pela definição, o meu y é 2 vezes a primeira entrada. A gente vai ter o seguinte. Gente, o vetor nulo ele está em W. Sim, por quê? Porque o vetor nulo é 0, 0, que é igual a 0, 2 vezes 0. Então, o vetor nulo ele está dentro do conjunto W. Então, a primeira condição está satisfeita. Segundo, vamos pegar dois vetores em W e ver se a soma também é um vetor de W, tá? Então, o em W vai ser U1, 2, U1, tá? E V vai ser V1, 2V1. A gente vai ter o seguinte, somando U mais V, a gente vai ter essa soma aqui, né? Substituindo os dois vetores. Então, vou ficar com U1 mais V1, 2U1 mais 2V1, certo? Que é a mesma coisa que escrever o 1 mais V1 e 2 vezes o 1 mais V1. É só botar o 2 aqui em evidência. Gente, isso aqui é um elemento de W, por quê? O x é o 1 mais V1 e o y é quem? É 2 vezes x, tá? Então, esse elemento mais V pertence a W, certo? Agora, qual é a terceira condição? A multiplicação por escalar. Então, o que é que a gente faz? Ó, eu pego um vetor em W, U, e pego um escalar alfa pertencente aos reais. Aí eu tenho que verificar o quê? Se o produto de alfa por U também vai estar em W, tá? Alfa U vai ser quem? Vai ser alfa U1, 2, U1. Mas isso aqui é a mesma coisa que alfa U1, alfa 2, U1, né? Gente, eu posso aqui trocar, né? 2 por alfa. Então, vai ficar alfa 1, 2, alfa 1. Gente, isso aqui é um elemento de W, não é? Por quê? Porque o meu x é alfa U1 e o meu y vai ser 2 vezes x, tá? Então, alfa U pertence a W. Portanto, W é um subespaço vetorial de V, tá certo? Então, vamos entender. Ó, V, espaço vetorial, que é o R2, a gente verificou na videoaula passada. W, conjunto de elementos de R2 toque Y igual a 2x. A gente verificou as três propriedades da definição, então W é subespaço de V, tá? Vamos ver outro exemplo? Exemplo 2.2. Seja V o conjunto das matrizes M por N, tá? Gente, esse conjunto é um espaço vetorial, tá bom? Agora, seja W o subconjunto de V formado pelas matrizes triangulares superiores. Tá certo? Então, a gente vai provar que W é subespaço. Bem, de fato, a gente já viu com a matriz triangular superior, ela é de que forma? É desse aqui, né? Todos os elementos acima da diagonal principal são nulos, tá? Aqui é tudo zero. Isso é uma matriz triangular superior. Bem, eu tenho que verificar se o vetor nulo está em W. W é o conjunto das matrizes desse tipo. Gente, a matriz nula é uma matriz triangular superior, correto? Por quê? Porque a matriz nula tem todos os elementos nulos, inclusive os elementos que estão acima da diagonal superior. Então, a matriz nula pertence a W, certo? Segundo, eu tenho que pegar duas matrizes A e B em W, ou seja, duas matrizes triangulares superiores e mostrar que a soma ainda está lá. Bem, vamos somar. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui A e eu tenho aqui B. Duas matrizes triangular superior. Se eu somar essas duas matrizes,
eu vou obter isso aqui como resultado, tá certo? Gente, isso aqui é uma matriz triangular superior? É sim, né, ó. Tá aqui a diagonal principal e todos os elementos acima da diagonal principal são nulos. Então, a soma está em W, tá? Só falta agora, então, a última condição, o produto escalar. Então, seja alfa um escalar, né? E é uma matriz triangular superior. Se eu multiplicar alfa por A, eu vou obter essa matriz aqui, correto? Né? Aqui é tudo zero, continua zero, ó. E aqui os elementos ficaram todos multiplicados por alfa. Gente, isso aqui é uma matriz triangular superior. Então, essa matriz, ela está em W, tá? Portanto, W é um subespaço de V. Por quê? Porque satisfez as três condições. Bem, outro exemplo. Considere agora V o Rn, né? Eu já falei que na videoaula anterior que o Rn é um espaço vetorial. Agora vamos considerar W o conjunto das soluções de um sistema linear homogêneo com m equações e n variáveis, onde m é menor do que n. Gente, lembrando que no sistema linear homogêneo, se o número de equações é menor que o número de variáveis, o sistema possui infinitas soluções, tá bem? Aí o meu W é justamente esse conjunto de soluções, tá certo? Aí o que ele está afirmando aqui é que W é subespaço vetorial. Vamos ver? De fato, gente, a solução trivial sempre é a solução do sistema homogêneo. Lembra disso? Nós vimos isso quando a gente estava estudando o sistema linear. Então, se a solução trivial sempre é a solução do sistema homogêneo, então eu garanto que o vetor nulo está lá em W, certo? Segundo, a gente tem que verificar a soma, né? Seja S e R, duas soluções do meu sistema linear homogêneo. Tá? Lembrando que esse meu sistema aqui, ele possui infinitas soluções, ele não possui só uma. Então, tem o seguinte, se S e R são soluções do meu sistema, então eles satisfazem isso aqui, correto? Por quê? Porque a solução do sistema linear satisfaz todas as equações do sistema, certo? Então, essa aqui é uma equação do meu sistema e essa aqui é a minha solução. Então, isso aqui tem que ser zero, tá? E aqui é a minha outra solução, ó, tá? Isso aqui também vai ser zero, por quê? Porque eu estou com um sistema linear homogêneo. Se a gente somar essas duas equações, a gente chega nessa aqui, ó. AI1, né? S1 mais R1, AI2, S2 mais R2, AIN, SN mais RN, tá? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar zero, né? Zero mais zero é zero. Gente, então, S mais R é solução do meu sistema linear, porque satisfaz a equação do sistema, certo? Então, a soma também é solução do sistema linear homogêneo. Então, está em W, né? E por último, considerando S a solução do sistema linear e alfa um número real, como essa é a solução, a gente tem que S satisfaz todas as equações do meu sistema, isso aqui para todo I, tá certo? I de 1 até M, né? Porque são M equações. Então, isso aqui tem que dar zero. Multiplicando a equação por alfa, a gente vai ter alfa, AI1, S1, mais AI2, S2, até AIN, SN. Isso aqui vai ser zero, tá? Bem, eu vou colocar o alfa para dentro, ó. Coloco o alfa para dentro e separo as somas, né? Vai ficar AI1, alfa S1, mais AI2, alfa S2, e assim por diante até AIN, alfa SN. Gente, isso tudo aqui vai ser zero para todo I, né? Para toda a equação, isso aqui é verdade, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, que alfa vezes S, né? Alfa S também é a solução do sistema linear, tá certo? Ou seja, alfa S pertence ao meu conjunto W. Então, a gente provou que o vetor nulo está no conjunto
das soluções do sistema linear. A gente provou que a soma de duas soluções do sistema linear também é solução do sistema linear homogêneo. E provou por último que se eu pego uma solução e um escalar, então alfa vezes S também é a solução do meu sistema linear homogêneo, ou seja, está em W. Gente, W é um subespaço vetorial de V, tá certo? Porque satisfaz as três condições da definição. Exemplo 2.4. Seja V o espaço vetorial formado pelos polinômios de grau menor ou igual a n, tá? Com as operações usuais de soma e multiplicação. Seja W o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n que só tem termos de grau par. Olha só que interessante. Mais o polinômio nulo. O polinômio nulo também está no conjunto W. Mostra que W é subespaço. O polinômio nulo está em W, né? Então, primeira condição está ok, certo? Segunda condição, a gente tem que ver se, dados dois polinômios com termos de grau par, a soma ainda é um polinômio de grau par? É sim. Gente, soma aí dois polinômios de grau 2, certo? Cujos todos os termos têm grau par. A soma deles vai continuar sendo um polinômio de grau par, tá? Então, isso aqui é verdade. E terceiro, se P de x está em W e alfa está em R, é fácil verificar aqui que alfa P de x também está em W. Por quê? Porque eu multiplicar o polinômio por alfa, eu vou multiplicar os seus coeficientes, né? Eu não vou multiplicar, isso aqui não vai mexer com o grau do polinômio. Então, o grau vai continuar sendo par. Então, ele continua em W. Então, a gente consegue provar que W é, sim, subespaço vetorial de V, tá? Bem, vamos ver aqui esse outro exemplo. Se V igual a R2 com as operações usuais, né, de adição e multiplicação por escalar. E considere W esse conjunto aqui, ó. São todos os coordenados da forma 1 ou 2, onde o 2 é igual a 1. W é espaço não, subespaço, tá? W é subespaço vetorial? Será? Vamos ver. A gente tem que verificar as condições da definição de subespaço, né? Primeiro, o vetor nulo está em W? Não, o vetor nulo não está em W. Por quê? Porque o vetor nulo é o vetor 0, 0. Os elementos de W são de que forma? São da forma o 1 e 1. Então, não tem como 0, 0 estar lá em W. Então, a gente já sabe que o vetor nulo não está lá. Gente, daqui, eu já sei que W não é subespaço, tá certo? Porque já não satisfez uma das condições. Eu nem precisava verificar as outras, mas vamos ver o que vai acontecer? Se eu pegar dois vetores U e V de W, então vai ser da forma U1, 1, V1, 1, certo? Quando eu somar eles, olha o que vai acontecer. 1 mais V vai ser 1 mais V1, que vai ficar 1 mais V1 e 2. Gente, isso aqui é um elemento de W? Não, né? Por quê? Porque o 2, a segunda entrada aqui do vetor, vale 2. E no espaço W, a segunda entrada dos vetores vale 1, tá? Então, a soma não está no conjunto W. E também não é difícil verificar que, dado um em W e um alfa pertencente aos reais, o alfa 1 não pertence a R. Tá? Por quê? Porque se eu multiplicar, por exemplo, vamos pegar esse U aqui. Se eu multiplicar isso aqui por alfa, vai ficar como? Vai ficar alfa 1 e vai ficar alfa. Então, isso aqui não vai mais ser 1, certo? Então, multiplicação por escalar também não está em W. Gente, não é R aqui não, novamente, errei de novo. Aqui é W, tá? Alfa 1 não vai pertencer a W, tá? Gente, então, fica mais do que claro que W não é subespaço vetorial, porque não satisfaz nenhuma das condições. Mas que fique claro que para não ser subespaço, basta não satisfazer uma das condições, certo? Outro exemplo, ó. Considere o espaço vetorial das matrizes 2 por 2,
tá? E W, o conjunto das matrizes 2 por 2 está o quê? A é igual a D é igual a 1. W é subespaço vetorial? Bem, a matriz nula não pertence a W, gente. Por quê? Porque a matriz nula é essa matriz aqui, certo? E os elementos de W são de que forma? São da forma 1, B, C e 1. Então, o vetor nulo não pertence a W, né? A matriz nula não pertence a W. Daqui eu já tiro que W não é subespaço, tá certo? Mas bem, se a gente somar duas matrizes A e B, gente, A está em W. Então, o meu A tem que ser 1 e o meu D tem que ser 1. E aqui B e C. Aqui outra matriz B. 1 E e F. Se a gente somar as duas, olha o que vai acontecer. Vai dar essa matriz aqui, tá certo? Aqui era um 2. Esse meu slide está cheio de erro, desculpem. Tá? Então, aqui é um 2. Então, essa matriz não está em W. Então, fica claro que W não é subespaço vetorial de V, certo? Bem, pessoal, então é isso, né? Essa foi a nossa videoaula sobre subespaços vetoriais, certo? Aqui estão as nossas referências bibliográficas que foram utilizadas para a elaboração dessa aula, tá certo? Eu deixo para vocês a sugestão de leitura, o livro da Franco, 2016, seção 4.2.1, da página 139 a 141, onde vocês poderão ver mais alguns exemplos de subespaços e de conjuntos que não são subespaços vetoriais, tá certo? Assistam a videoaula quantas vezes forem necessárias para assimilar o conteúdo. Refaçam os exemplos, façam suas anotações, né, para o fechamento e tragam as dúvidas para as nossas aulas síncronas, tá certo? Então é isso e até a nossa próxima videoaula.